Olá, eu sou Leonardo Petrilli e vim apresentar o trabalho Mineração e Sustentabilidade, o desacoplamento revelado pelo Relatório Anual de Sustentabilidade. Esse trabalho está inserido no eixo Gestão Ambiental nos Processos Produtivos e Sustentabilidade e tem como autores eu, Leonardo Petrilli, da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, a Denise Valéria Santos Baia, também da UFRA, a Tatiana Kimura Kodama, da Universidade de São Paulo, a Joana Zandonade Pinheiro, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, e a Juliana Fernanda Monteiro de Souza, também da UFRA. Para a gente entender a proposta da pesquisa, é importante a gente falar sobre desenvolvimento sustentável e o início dos conflitos trazidos pela Revolução Industrial e pela industrialização, que traz uma série de efeitos colaterais, isso é, a sociedade passa a enfrentar o agravamento dos problemas como concentração de riquezas, desigualdade social, desemprego, prejuízos ambientais, entre tantas outras consequências da industrialização. O setor de mineração é estratégico para países em desenvolvimento que possuem riqueza mineral, como o Brasil. O desafio é conciliar a atividade, o desenvolvimento econômico e social a partir de uma perspectiva sustentável. Essa pesquisa tem como objetivo analisar os dados e indicadores presentes no relatório de sustentabilidade de uma empresa de mineração instalada na região sudeste do Pará. A proposta de sustentabilidade, segundo o DIAS 2015, é estabelecer um limite ecológico ao processo de crescimento econômico tradicional. Ela implica em permitir um aproveitamento racional dos recursos a fim de atender às necessidades das pessoas. Quanto à dimensão ambiental, tem como principal diretriz a preservação dos processos ecológicos e a sua premissa é baseada diretamente na resiliência dos ecossistemas. O enfoque social, segundo Pereira 2011, está relacionado às estratégias de sustentabilidade que buscam preservar a cultura e as relações sociais dos indivíduos em prol da qualidade de vida, principalmente das populações de baixa condição socioeconômica, e da preservação das culturas locais e do desenvolvimento socioeconômico local. Desenvolvimento sustentável, segundo o DIAS 2015, para que seja viável, é preciso que atenda às seguintes ações: eliminar a pobreza, promover a distribuição equitativamente dos recursos, promover a melhoria da saúde e educação e capacitação das pessoas, além da descentralização e participação ativa dos governos. Somente mediante isso será possível evitar o conflito entre proteção ambiental e crescimento econômico, permitindo que não ocorra bem-estar da geração atual em detrimento da geração futura. Esse trabalho tem a revisão bibliográfica e traz também levantamento de dados secundários, os dados secundários disponibilizados no relatório de sustentabilidade da mineradora. Foi utilizado também como técnica de análise de dados, a análise de conteúdo, que Bardan define 3 fases fundamentais para a análise de conteúdo: pré-análise, exploração do material, a leitura daquele material, e o tratamento dos dados. A partir disso, a inferência e a interpretação. Os dados levantados na pesquisa demonstram primeiramente a natureza das ações sociais da empresa. Trata-se, na maioria, em ações esporádicas, de cunho assistencialista e de ações não prolongadas, como é característico da responsabilidade social. Essas ações dessa empresa de mineração são as ações mais curtas e esporádicas, como a gente pode ver nesse primeiro quadro. Eles denominam algumas ações, eles relacionam aqui algumas ações que a empresa realiza nas comunidades, seja em Canaã dos Carajás, Palmares, Parauapebas, Marabá. A gente vê pela natureza, pelo tipo de atividade, que não são atividades prolongadas, atividades que sempre acontecem, que tem um acompanhamento com o desenvolvimento dessas atividades. Então, são atividades esporádicas, como, por exemplo,
Cultura na praça, exibição de filmes para comunidades carentes. Não é uma atividade que permite o desenvolvimento daquela sociedade. Não é uma atividade, quando a gente olha Cultura na Praça, um projeto Cultura na Praça, com exibição de filmes para a comunidade carente, a gente não consegue perceber se aquela comunidade está sendo desenvolvida, se está havendo um desenvolvimento, uma melhoria daquela comunidade. Não nos permite dizer que há um acompanhamento social daquela comunidade. Nós temos também aqui, que está elencado nessas ações indicadas no relatório de sustentabilidade, cessão de imóveis, que seria doação e não seria ações de sustentabilidade. Nós temos também doação de veículo, repasse de 2 vans para a Secretaria Municipal. Também seria doação, seria filantropia, não seria exatamente uma ação de um projeto aprofundado de sustentabilidade. Quanto ao eixo social, a empresa afirma que mantém uma relação estreita e promove diálogos constantes com as comunidades que possuem operações em suas atividades. Porém, o próprio relatório de sustentabilidade demonstra a presença de conflitos entre a empresa e as comunidades. 474 conflitos registrados só em 2018, somente no Brasil. Quando a gente olha para os dados de conflitos com comunidades em outros países, quando a gente olha com conflitos com comunidades na Indonésia, são apenas 2 conflitos que foram registrados em 2018. Em Moçambique, apenas 1. E houve também interdição de rodovias, de ferrovias pelos indígenas e populações tradicionais. 3 vezes essas populações de indígenas, essas comunidades, interditaram as ferrovias que têm a seção da empresa. Quando a gente olha para o eixo ambiental, um dado que deve ser considerado é a recuperação de áreas impactadas. Em seu relatório, a empresa demonstra que as áreas recuperadas nunca chegam próximo ao tamanho das áreas impactadas. Isso a gente consegue ver nessa tabela 1, que a área impactada, 2015, 2016 e 2017, fica sempre acima daquelas áreas que foram recuperadas. A gente percebe aqui por esse dado que a recuperação nunca chega na área impactada. Quanto ao eixo econômico da sustentabilidade, a gente analisou a receita líquida da empresa e os investimentos socioambientais, e a gente observa uma variação de 1,8% até 3% da sua receita em investimentos socioambientais. No ano de 2017, a empresa investiu 1,8% da sua receita em ações socioambientais, e o máximo que ela investiu foi 3% em 2014. Então, a variação de 1,8% até 3% dos investimentos em ações socioambientais, que ela denomina como sustentável. Os resultados mais expressivos encontram-se na esfera econômica da sustentabilidade e revela que o desenvolvimento econômico da região e da sociedade do entorno é o principal ganho social dentro da atividade de mineração. Esse é um resultado expressivo e importante para o Brasil e para a região norte. Na esfera ambiental, a empresa justifica como ações sustentáveis o reflorestamento e proteção de florestas e biodiversidade. Primeiro, os dados demonstram que as áreas degradadas são muito maiores do que as áreas reflorestadas. E depois, é importante observar que as ações de proteção ambiental e de biodiversidade acontecem ao redor dos locais de suas operações. Na análise social, os dados expressivos demonstram que a sociedade não mantém bom relacionamento com a mineradora, como ela diz. No Brasil, foram registrados mais de 470 conflitos contra números mais baixos em outros países, ainda que as operações nos países possam ser maiores do que no exterior. O levantamento demonstra ainda que os nativos e indígenas que a empresa declara em seu plano respeito e preservação das características culturais têm conflitos com a empresa, que, como a gente viu,
Só em 2017 os indígenas interditaram a ferrovia que transporta os minérios por 3 vezes. Eu finalizo a minha apresentação e agradeço a atenção de todos.